partir E você, disso, como feminista, você consegue definir o que é mulher? a partir de então, eu vou avançar. Fêmeas adultas da espécie humana são as mulheres típicas, tá? Então, elas têm as características que, inclusive, correspondem ao que tu falou. Mas também existem as mulheres atípicas, como, por exemplo, sem mamas, sem útero, sem ovário. Ou senão, quando elas são mais altas ou mais fortes do que a média das outras mulheres típicas, ok? Mas elas ainda são consideradas mulheres. Existem alguns homens que tiveram, por algum acidente, o seu pênis removido. Então, embora eles não tenham mais esse pênis, eles ainda são considerados homens. E aí, tu falou sobre o fator cromossômico, né? XX, XY. A questão é que também existem os casos intersexos, e provavelmente tu sabe disso, e outras combinações como XXXY, XXYY, XXY, tá? E além de que também tem o caso da síndrome de Morris, que são mulheres cissexuais, que são literalmente XY, mas elas são imunes ao efeito da testosterona no corpo e que inclusive faz com que elas sejam extremamente femininas. Então veja que apelar para uma percepção biológica superficial não é o suficiente para que você consiga proteger o seu argumento. Da mesma maneira que existem essas mulheres típicas, existem essas mulheres atípicas. E isso também pode incluir essas mulheres transexuais, que tu diz que são homens, mas inclusive a partir de evidências científicas acuradas, elas até mesmo têm cérebros semelhantes com o cérebro de mulheres cis, da mesma forma que homens trans têm cérebros semelhantes ao cérebro de homens cissexuais, no caso, os homens típicos. Então, vai além de uma construção abstrativa e teórica de uma ideologia de gênero maluca. Na verdade, existem evidências corroborando a respeito disso. É uma ideologia de gênero maluca, uma construção abstrativa teórica. Então tu ignora tudo você que eu acabou falei de pra confundir você. um erro básico, assim, que é o erro de confundir regra e exceção, né? Você tem regras, você tem padrões e você tem as exceções a esses padrões. Uma pessoa que nasce com um problema genético que vai alterar a combinação cromossômica dela, ela é um modelo? Não é um modelo. Ela é uma exceção. Que deve ser Que nem as transexuais. que deve lidar como exceção. Os transexuais são exceções. Me mostra aí, então, os transexuais, me mostra o exame deles mostrando que eles têm essas condições de intersexo. Não tem. O transexual é basicamente uma pessoa que se identifica como uma mulher. Não é só isso. É isso. Não é só isso. Você tá pegando exceções... Não, deixa eu terminar. Agora deixa eu concluir. Ok. Você tá pegando exceções primeiro, colocando no lugar de regra. Ah, um homem que teve o pênis decepado. Caramba, isso é um acidente. É óbvio que isso não é o padrão. É óbvio que isso é exceção e a gente tem que lidar como exceção. Pra além disso, você coloca a questão dos intersexos. Pô, me responde uma pergunta bem simples. Quantos sexos tem o intersexo? Depende do qual que se Quantos torna... sexos tem o intersexo? Um? Não, 2. São 2. O intersexo nada mais do que uma pessoa que tem 2 sexos misturados. Ok. Ou seja, só existe macho e fêmea. Até mesmo o intersexo ele só tem 2 sexos, porque só existe macho e fêmea. Mas eu não E você não pode ignorar o fato de que esses marcadores biológicos, eles vão implicar no desenvolvimento da pessoa. Sim. O problema é que a teoria de gênero, ela trata como se fosse tudo uma construção social. É tudo... a pessoa é a performance de gênero. É aquilo que ela foi construída pra ser. Ignora o fato de que a biologia, ela traz determinações de fato. E que essas determinações de fato impedem, por exemplo, a biologia me impede de ser um grande jogador de basquete. Mesmo que eu fosse o homem mais dedicado do mundo, eu jamais seria um jogador de basquete. Da mesma forma que uma transexual, ela não pode competir no esporte com outras mulheres. Porque a biologia impede ela. Tá. A natureza se impõe acima da ideologia. Você não pode pegar uma ideologia, uma abstração teórica e querer impor pra realidade e achar que isso é normal. E daí depois fazer parecer que, nossa, precisa de dados pra isso daí. Não precisa de dados, isso é óbvio. É observação básica. É você querer que eu negue a realidade mais objetiva. De que homens têm vantagem física em geral. E aqui eu não tô falando de exceção, eu tô falando de regra. Quando a gente vai falar de política pública, a gente não fala de exceção, a gente fala de regra. Eu concordo, mas eu não tô falando de esportes agora. Eu tô tentando conceituar razoavelmente o conceito de gênero e de sexo. É isso que eu tô tentando entrar em mínimo consenso contigo. É bem simples. Porque gênero é teoria. Não, eu não tô... Sexo é fato. Deixa eu terminar, agora tu não vai me interromper. Pode ir, vai. Tá, porque assim, ó, o que é o sexo, ok? É essa expressão biológica, ok? Esse fenômeno biológico, antropológico humano, ok? O gênero, ele é a interpretação social do sexo biológico. E sim, o gênero tem uma forte influência inata da biologia. Isso é indiscutível. A questão é que, a partir de algumas sociedades, correspondendo a determinadas necessidades, vão se desenvolver outros gêneros. E aí são, sim, inclusive teorias correspondentes ou abstrações correspondentes a determinada cultura.
Tem uma cultura específica chamada Uadab, tá? É uma comunidade em que existem os típicos macho e fêmea, correspondendo ao homem e à mulher, mas eles possuem um ritual muito interessante chamado Jerewol, em que os homens, em determinado período, eles usam substâncias psicoativas e passam dias e dias se maquiando e se preparando para dançar na frente das mulheres, como se eles fossem pássaros, para que eles sejam escolhidos como um amante, porque nessa sociedade o casamento é arranjado, então seria uma segunda oportunidade para um relacionamento realmente espontâneo e motivado pelo interesse entre as duas pessoas. Então veja que existe uma expressão de gênero comportamental que não corresponde à nossa sociedade agora. É uma abstração? É. Mas isso necessariamente é ruim? Não. É errado? Também não concordo. Então veja que eu não estou divergindo de você que não existam macho e fêmea, ou de que as outras combinações possíveis não sejam, inclusive, resultado desses sexos base. Não é esse meu posicionamento. Sim, inclusive, qualquer outro tipo de interpretação. Existem outras sociedades que têm 5, até mesmo 7 gêneros, mas não importa, porque todos eles têm uma base dicotômica, macho e fêmea, ok? Essa não é a minha divergência. A questão é que existem variações culturais, interpretativas, abstrativas de papéis e performances de gênero. E isso inclui também as transexuais. E uma coisa muito importante que tu falou sobre exceções. Transexuais são exceções. A questão é que não é porque você é uma exceção que você não pode desfrutar de direitos da maioria. Não é porque você é um deficiente que você não tem direitos que correspondam porque você é uma exceção. Não é porque uma transexual tem um pênis ou porque ela é XY cromossomicamente que ela não pode ter o seu direito de ir e vir e frequentar determinado banheiro que ela se sente melhor. Se eu sou um grande jogador de basquete, todo mundo tem que reconhecer porque é meu direito. Não, você não tem nem... É exatamente isso. Você não tem nenhum Não é porque uma pessoa se identifica com outro sexo que ela passa a ter outro sexo. E o mundo tem que deixar de enxergá-la pelo seu sexo biológico. Eu não posso ser obrigado pelo Estado ou por quem quer que seja a negar a realidade mais objetiva, que é a minha percepção. A minha percepção é o máximo de verdade que eu posso ter. É a verdade mais imanente. Quando você começou, você nasceu, a primeira coisa que você tem são as percepções. Aí vem uma ideologia autoritária e diz que eu tenho que negar essas minhas percepções mais básicas. E tenho que dizer que homem não é homem, mulher não é mulher, porque senão alguém vai se sentir ofendido. Eu não falei sobre ofensa. Então, deixa agora. Agora eu vou argumentar em cima do que você falou. É interessante que você coloca também essa questão do sexo, do gênero e tal. E a gente vê a diferença na prática, quando você tem uma determinação bem clara e objetiva sobre o que é homem e o que é mulher, e quando você tem uma construção ideológica e como essa construção ideológica é problemática. Porque quando a gente vai tratar de um fato prático, que é o fato de uma mulher competindo com um homem, você está tão confuso em relação a isso que você não é capaz de repudiar algo que é óbvio. Eu sou capaz. Por isso que essas distinções biológicas objetivas e claras, elas têm que ser sempre feitas. Elas têm que ser sempre acentuadas. Se eu, por exemplo, hoje passo a me identificar como um cachorro, falo, não, eu sou um cachorro. Que nem na Alemanha você tem, e parece ridículo, e é engraçado, né? Porque é ridículo. Você tem pessoas na Alemanha que protestaram pelo direito de ser cães, porque eles acham que são cachorros. No passado, o que nós faríamos? Nós não encorajaríamos esse comportamento. A gente falaria, não, você não é um cachorro, cara. A gente vai tentar te ajudar a se adequar a um padrão de vida humana, porque você não é um cachorro. Agora, não. A sociedade moderna, ela quer ser tão tolerante que ela incentiva as pessoas a se comportarem como aquilo que elas não são. Então, se uma pessoa ela se identifica com uma porta, se a pessoa se identifica com um cachorro, a gente tem que tratar ela como uma porta, como um cachorro. Senão você está sendo ofensivo. Senão você é preconceituoso. É a mesma coisa. Se um homem se identifica com uma mulher, eu não acho que você encorajar essa identificação seja a forma mais adequada de lidar com isso. Eu não acho. Deixa eu só falar um negócio. O pessoal tá falando aqui que já deu esse tema, hein? Já deu? Ah, não. Eu tinha mais coisa pra falar, mas... Não, é que vocês estão falando de banheiro e o que é homem, o que é mulher. É legal, né? Ele é muito bom. Já tem 20 minutos. Tá bom, pode então passar pra outro. Ok. Não, mas não defendeu as mulheres. Faz mais uma pergunta, Céu. Tu é muito demagogo. Não, eu teria vergonha se eu fosse sua mãe. Você teria vergonha? Eu teria. Agora o negócio... Eu teria vergonha. Imagina a sua. Tô brincando. A minha mãe... Minha mãe tem orgulho, meu pai também. Agora tu não sei nem se tem pai, né? Não tenho. Chega. Chega das ofensas. Bora. Qual é o próximo tema? Vamos ver. Começa você perguntando agora, eu perguntei a última. Deixa eu ver aqui. Ó, tem cotas. Ok, Tem também
feminismo. E tem homeschooling também, homeschooling. Né? Tá. Então vamos pra